Romanos 6, versículo 4. Lá vou eu, hein? Conseguiram? Amém. A palavra de Deus diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Eu vou pedir, tem que ligar porque eu vou precisar passar uns vídeos no Data Show e precisa ligar o cabo que vai para o som lá no notebook não, no computador. O cabo do som. Esse aí, isso mesmo. Aí, não vai ser agora, mas daqui a pouquinho a gente vai colocar na live também, vai passar. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus já falou comigo. Olha, eu acho que um mês. Desculpa, pode assentar. O povo aí, o povo que está na live, pode assentar também. Pega o banquinho, o sofá. Essa palavra, Deus já falou comigo já faz, olha, um mês e meio, em que Ele vem conversando comigo e vem me mostrando. E tem uma coisa que eu vejo nos jovens e também de pessoas que às vezes já tem um tempo de caminhada e que eu notei assim que às vezes isso atrapalha bastante a vida das pessoas e todas as vezes que Deus me mostrava assim, aquilo me incomodava. E por isso nessa noite eu trouxe a palavra nesse sentido, para que a gente passasse, para que eu passe para vocês que Deus quer falar com a gente. É assim, Jesus veio para, ninguém duvida que a maior, que o maior motivo pelo qual Deus veio, que Jesus veio à Terra, foi para nos salvar. Isso, tenho certeza que vocês todos acreditam e pensam dessa forma, amém? Amém. Ele é nosso Salvador. Ele veio para nos reconectar com Deus, porque era impossível o homem, através da própria força, fazer. E esse foi o principal motivo pelo qual ele veio para o mundo. Mas só que tem algo além disso, algo a mais que Jesus, quando ele veio, ele trouxe para a gente. Jesus veio também para quebrar paradigmas, pessoas ou modos de pensar. Na época em que Jesus veio, muitos pensamentos sobre Deus eram tidos e eram passados de pai para filho, de geração em geração, e que quando Jesus veio, as pessoas que o ouviam, eles ficavam admirados e muitas vezes até ficavam com raiva, porque ele veio e quebrou muito pensamento que na época eram errados a respeito de Deus. As pessoas começaram, na época, as pessoas viam Deus como um Deus de guerra, um Deus bem distante, alguém que às vezes era até meio que inacessível. As pessoas olhavam para Deus e tinham medo de Deus. E quando Jesus veio, Ele apresentou um Deus Pai. Ele apresentou um Deus que trabalhava pelas pessoas, trabalhava por nós. Ele quebrou um paradigma muito grande. E muitas pessoas, às vezes, ficavam, os fariseus e saduceus, eles ficavam revoltados com isso. E tem muitas lições que Jesus trouxe com a vida dele, e que se a gente aceitar de fato Jesus e receber Ele como nosso Salvador e aplicar em nossa vida, vai mudar totalmente a nossa vida também. Porque Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida diferente, uma vida nova. Assim como nós lemos ali, no final do versículo diz assim: assim também andemos nós em novidade de vida. Jesus veio para nos dar essa vida nova. Ele veio para passar isso para a gente. E o engraçado é que nós recebemos isso, nós muitas vezes ouvimos essa mensagem. E quantas vezes a gente já ouviu isso?
vida nova, e quando a gente é batizado, a gente aceita Jesus, a gente tem uma vida nova. E muitas vezes, quando a gente recebe isso, nos primeiros momentos aquilo transforma a nossa vida. Às vezes a gente vem para a igreja, quando nos primeiros momentos assim, que tem um amor, é diferente. Tu recebe mais de Deus e tu tem um contato, uma intimidade maior com Ele. Só que o engraçado, e isso é o que me incomoda, é que as pessoas vêm, vivem, dizem que aceitam a Jesus, elas dizem que Jesus é o Salvador delas, mas essa vida nova que elas deveriam viver, que é o que Jesus veio para nos apresentar, para passar para nós, eles não vivem. As pessoas recebem a Jesus, mas vivem a mesma rotina, vivem a mesma coisa que quando eram antes de receber Jesus, antes de receber essa vida nova. Elas continuam no mesmo sentido. Em vez de se libertar daqueles pensamentos, daqueles dogmas que às vezes eram passados, de que Deus é um cara distante, é alguém distante, inacessível, ou que o pecado vai fazer com que você queime no mar do inferno, que sabe, tanta carga que muitas vezes a gente recebe, e que os fariseus eram muito fortes nisso. Eles jogavam cargas e mais cargas em cima das pessoas, em vez de apresentar Deus como alguém, como um pai. Eles apresentavam como alguém que, se você não cumprisse as regras, aqueles mandamentos e todas aquelas regras que estavam lá, você era salvo. Você não era salvo. Agora, se você fizesse, cumprisse, daí você seria salvo. Eles passavam uma ideia de Deus, uma ideia dessa vida com Deus, que muitas vezes as pessoas, mesmo depois de aceitar a Jesus, mesmo depois de vir para a igreja e receber essa mensagem, às vezes ainda continuam com essa mesma vida, com esse fardo, com esses pensamentos que só fazem com que as pessoas desanimem. Por quê? Como a maioria das pessoas às vezes encaram, né? Elas vêm para o culto ou vêm para a igreja, ou para a vida religiosa, para a vida com Deus, elas encaram como um compromisso. Ouvir o culto é um compromisso importantíssimo, como algo que você não pode faltar, mas eles só pensam, eles interpretam e veem o culto, ou essa vida com Deus, como uma obrigação. E por isso que muitas vezes as pessoas, não é de se admirar, as pessoas desanimam. Por quê? A pessoa fica fazendo sempre a mesma coisa, e porque é uma obrigação, fica aquele fardo. A vida com Deus não é isso, e Jesus mostrou isso. O problema é que às vezes a gente volta, a gente recebe a Jesus, recebe essa mensagem, volta e fica sempre nessa mesma coisa, interpretando a vida com Deus como uma obrigação, como uma rotina, como algo que quando você tem a obrigação de trabalhar, quando você tem a obrigação de fazer alguma coisa, aquilo dali vai incomodando. Por quê? Uma hora você sempre tem que fazer, por mais que você esteja cansado, você tem que fazer. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E as pessoas recebem esse fardo e continuam. Em vez de receberem as mensagens de Jesus, elas pegam aquele fardo e continuam, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo às vezes uma vida com Deus, às vezes elas têm esses fardos. Por isso que agora eu vou falar o porquê que eu trouxe, eu vim fantasiado também de Charlie Chaplin, e o porquê que eu trouxe também um vídeo que eu quero passar para vocês. Quando Deus começou a me mostrar isso, essa mensagem para trazer para vocês, uma coisa que sempre vinha na minha cabeça, uma imagem, uma parte do filme que sempre vinha na minha cabeça, e que era, vocês vão ver o filme ali, o Charlie Chaplin, ele ia lá no filme Modernidade, Tempos Modernos, isso aí, Tempos Modernos. A gente vai assistir, depois eu falo a parte do vídeo que mais me chamou a atenção e que mais ficou na minha cabeça, e que daí fez eu também trazer esse vídeo para vocês olharem. Agora a Priscila vai virar pro pessoal da live e também pro pessoal do YouTube.
Pra gente ver. Pode apagar as luzes, por favor. Ele vai passar até os 4 minutos, daí depois a outra parte vai ser pro fechamento da mensagem, que também é uma lição que eu tirei desse filme que Deus falou pra mim assim, muito forte. Pode soltar. Bom, agora... não, pode deixar ali um pouquinho mais. Agora o Parker vai mostrar o outro vídeo, que é só a parte... O outro... isso. É só a parte em que... essa é a parte que mais... que eu lembrei. Eu tinha visto só uma propaganda do filme na época, mas era bem essa parte, justamente essa parte que eu vou mostrar para vocês, e que é como se fosse uma lição e que aquilo dali me incomodava, e que às vezes eu vejo como as pessoas dentro da igreja recebem e acontece dessa forma, né? Como que é que eles agem. E agora a Priscila vai girar ali, vai mostrar para o pessoal da live. Só um minuto. Não precisa, pode ser sem som, não tem problema.
E é isso. A parte que eu mais me lembrei é quando ele sempre vai lá e sempre fazia a mesma coisa, né? Tipo, ficava apertando. Aí quando ele já apertava, ele continuava apertando. Aí quando ele terminava o horário dele, quando terminava o tempo do trabalho dele, ele saía e continuava fazendo o mesmo movimento, tipo, involuntário. E às vezes é assim que as pessoas, muitas vezes dentro da igreja ainda continuam fazendo. Elas vêm para a igreja porque parece que o corpo delas exige, ou a mente, só porque está na rotina, vem, só que não recebe, elas não saem transformadas. Elas vêm para o culto, têm a vida com Deus, mas porque o pai passou dessa forma, alguém já falou, tu tem que fazer dessa forma, e sabe, aquela coisa mecânica. E a pessoa recebe, vem, faz tudo, só que é algo automatizado. E daí, às vezes, a mente já nem pensa naquilo, porque já continua na mesma coisa, sempre a mesma coisa. E daí quando sai, parece que a mente já nem fala, né? Ele já sai fazendo, vem pro culto, volta a mesma coisa, não aprende, não recebe a palavra de Deus. Quando na verdade a vida com Deus não é isso, velho. E aí tá, e por isso que muitas vezes as pessoas acabam desanimando da vida com Deus, que elas continuam sempre no automático, elas continuam na mesma coisa, fazendo por obrigação ou fazendo como algo que é uma rotina, quando na verdade a vida com Deus é algo muito melhor que isso. Não tem só não tem essa coisa automatizada, essa coisa de obrigação. Pelo contrário, a vida com Deus tem eu não sei quantos de vocês já teve recentemente você sentiu a presença de Deus verdadeira. Você veio ao culto e foi tocado, ou às vezes você estava em casa ouvindo uma música e Deus falou com você. Quanto tempo já faz que talvez o Espírito Santo não tenha falado que não fala com você, ou você não ouve o Espírito Santo? Ele continua falando, você não ouve. Quanto tempo faz que você não tem uma experiência com Deus? Quanto tempo faz que você não ouve o Espírito Santo? Às vezes a gente só fica preocupado em fazer e está acostumado, só que a gente não pensa no que a gente está fazendo, e por isso muitas vezes a gente desanima. A gente consegue trocar com tanta facilidade a vida com Deus, a intimidade com Deus, por quê? Porque a gente faz aquilo por obrigação. Cara, é tão bom. Quando eu iniciei aqui na igreja, que eu recebia, eu tive esse contato mais forte com Deus. Eu ia, às vezes, eu saía do culto, cara, chegava em casa com uma alegria, algo muito bom, sabe? Isso que é vida com Deus, isso que é receber, é fazer, é vir para o culto, não porque é uma obrigação, mas porque sabe que ali você vai se alimentar, você vai receber mais de Deus, porque ali você vai ter Jesus do teu lado. E enquanto a gente ficar pensando no culto como uma obrigação, ou na vida com Deus como uma obrigação, porque se a gente não fizer dessa forma, a gente vai para o inferno, cara, a gente vai continuar sempre na mesma, a gente não vai ter o melhor de Deus, a gente não vai ter a melhor coisa que é ter a vida com Deus, que é ter esse contato, essa intimidade. Quando Jesus veio e ele mostrou isso para os fariseus, os fariseus ficaram bravos porque eles sempre olhavam para Deus como alguém distante. Quando Deus mostrou ele como um pai, e que daí ele mostrou essa possibilidade de você ter uma intimidade com ele, cara, isso revoluciona. Se a gente pensar dessa forma e começar a agir dessa forma, muda tudo. E não é só quando a gente só o sentir, porque muitas vezes a gente não vai sentir. Eu já passei por algumas vezes na minha vida em que eu sabia que Deus estava do meu lado, mas eu não sentia. Mas isso não quer dizer que Deus não está do seu lado. Por quê? Porque você crê, você tem fé, você é ensinado, e Deus demonstra que Ele está sempre do seu lado. Você precisa exercitar sua fé. E é justamente isso que é a vida com Deus. Independente do que você sente, você sabe que Deus está ali do seu lado. O Espírito Santo está tocando, está te cuidando, está sempre ao seu lado. E isso que muitas vezes falta nos jovens, falta nas pessoas que se dizem já crentes,
há tantos e tantos anos. Com o tempo vão esquecendo esse amor, essa vida com Deus, essa coisa gostosa de, poxa, tu chegar e tá ouvindo uma música, o Espírito Santo te tocar de uma forma diferente e você ser praticamente arrebatado. Quantos aqui talvez já receberam uma vez isso e parou? Está lá adormecido, Deus está lá tentando falar com você, mas você não ouve. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas não recebem e desanimam. Aconteceu algo que essa semana que me marcou bastante. Tinha um menino que ele vinha na nossa igreja há muito tempo. E ele era do nosso meio, vivia com a gente. E a gente sempre teve essas amizades na igreja. E ele era bem participativo, ficava com a gente, brincava. E a gente tinha um contato, uma intimidade com Deus diferente. E ele ficou um bom tempo aqui, até que com o tempo ele foi se afastando, foi para outros lugares. Mas nessa semana a gente recebeu a notícia de que ele tinha cometido suicídio. E às vezes a gente não se toca o quanto às vezes a gente pode ir longe. Cara, a gente vai longe de Deus. Por quê? Porque se a gente colocar essa coisa de fazer por obrigação, vai se tornar chato, cara. E é chato quando tu tem uma obrigação, tu encarar a vida com Deus como uma obrigação, só vai esfriar com a tua vida. Você vai se afastando, quando você vai ver, você vai estar lá no fundo e às vezes não tem força nem para voltar, porque Deus está ali, Deus continua falando com você, todo culto o Espírito Santo está ali do seu lado, querendo ter uma intimidade com você, falar das coisas boas que Ele tem para você, mas as pessoas muitas vezes vêm nessa obrigação, né? E daí vem fazer e vem para a igreja, porque se eu não for, eu vou para o inferno, se eu não for, Deus vai pesar a mão contra mim e tal. E quando na verdade Jesus ensina a mensagem totalmente diferente, Ele quer uma intimidade com a gente, Ele quer uma relação com a gente, não é essa coisa de obrigação. Obrigação, cara, é triste. É triste quem interpreta e quem vê a vida com Deus dessa forma. Só é um peso tão grande que tu desanima. E por isso que muitas vezes as pessoas conseguem trocar uma facilidade por um outro compromisso. Por quê? Só está trocando um compromisso por outro compromisso. E às vezes um compromisso que para ti é melhor. Porque está vendo a vida com Deus de uma forma que não é como Jesus veio para nos mostrar. Essa vida que Ele quer nos dar, que aquilo te revigora, tira toda a preocupação. E que Jesus quer que a gente tenha. Quer que a gente tenha uma vida verdadeira. Novidade de vida. E Deus está direto falando. Deus continua falando com você. Deus, o Espírito Santo está ali no seu ouvido falando, esperando que você comece a interpretar essa vida com Ele como uma relação mesmo, e não como uma obrigação. Porque o top da vida com Deus é quando você consegue ver e sentir em Deus um pai. Eu não sei se todos aqui têm uma boa relação com seu pai, ou tem alguma figura que teve essa participação de pai na sua vida, mas quando a gente tem essa figura de pai forte na nossa vida, de alguém que está ali sempre do seu lado, que te apoia, que quando você está errado, puxa sua orelha e faz aquele papel. Cara, quando a gente conseguir ver Deus dessa forma como pai, isso vai mudar. Muda a sua vida. Quando você conseguir ver, como foi falado no culto anterior, encontrar no Espírito Santo um amigo, aquele amigo que está sempre do seu lado, aquele amigo que te ouve, independente do que você está passando. E é isso que Jesus veio mostrar. Porque antes dele vir, as pessoas recebiam o Espírito Santo em porções pequenas. A gente vê Sansão com aquela força, era o Espírito Santo indo lá e agindo na vida dele, dando aquele poder de força. E em tantos outros, em Davi, quando ele tomava Davi para que ele acertasse lá Golias, era o Espírito Santo agindo, mas era
porções pequenas. Agora, quando Jesus veio e ele disse: olha, agora chegou o meu tempo, eu vou, mas eu vou porque eu vou enviar alguém que vai ficar com vocês, que vai transformar a vida de vocês, que era o Espírito Santo. Era isso que ele estava querendo falar: olha, eu vou enviar alguém que vai ser o amigo de vocês na sua vida. Ele vai fazer toda a diferença. E quando a gente consegue receber o Espírito Santo como esse amigo, isso também transforma a nossa vida. E quando a gente consegue ver Jesus como um irmão, não como alguém distante, isso também transforma. Porque tu sabe que aquela pessoa está sempre ali, está sempre do seu lado, independente do que você está precisando, nos momentos bons e nos momentos ruins, ele está ali do seu lado. Isso vai mudar. Porque se a gente continuar vivendo como a vida com Deus como uma obrigação, cara, uma hora tu vai cansar, vai achar que é Deus que está distante, quando na verdade Deus está ali do seu lado, só que você não sente mais. Você já não tem mais aquele contato com Ele, e Ele está ali direto, tocando e falando: pô, vamos conversar, vamos ter uma intimidade, vamos fazer algo juntos. E Deus, o Espírito Santo, continua falando, continua tocando em você e querendo isso, querendo que você venha e volte para Ele. Porque agora eu vou passar a parte final do vídeo, que daí é a outra lição que eu tirei também, e que tenho certeza que é um puxão de orelha também pra gente. Aí pode apagar a luz para passar. Amém. Amém. Olha como é quando a gente recebe, quando a gente faz as coisas só no automático, uma hora, cara, tu não dá conta, teu corpo não dá conta. Faz, e uma hora, he's crazy. Vai ficar louco, fica louco. Porque só faz aquilo como uma obrigação, e daí, cara, tu adoece. Não adianta. Você acha que com o próprio braço vai conseguir, faz. Quando na verdade Deus está querendo algo muito diferente. Está querendo que você tenha uma novidade de vida mesmo. Não uma obrigação,
algo que faz com que você adoeça, você fique distante e fique ruim porque você vem para o culto ou vê aquilo como algo ruim, vê a vida com Deus como uma coisa que pesa. Sabe? Se você interpretar dessa forma, começar a ver dessa forma, vai uma hora chegar em que você vai acontecer exatamente como Charlie Chaplin, vai enlouquecer, enlouquece porque é um peso, continua cada vez mais pesado, quando na verdade Deus está querendo algo totalmente diferente, uma intimidade, uma relação de verdade, que a gente volte para casa ou desde agora comece a tentar mudar isso, essa preocupação, essa coisa às vezes que a gente tem na nossa cabeça, esse modo de interpretar o culto e a vida com Deus, porque senão pra gente uma hora vai desanimar, uma hora você vai se afastar, porque está interpretando a vida com Deus totalmente diferente, cara. Quando Deus está querendo que você tenha e veja a vida com Deus, a vida com Ele como algo que não é pesado, como algo que te traz satisfação, porque a vida com Deus traz satisfação. Teve algumas vezes que às vezes o cara está triste, está para baixo, e tu recebe, quando tu tem uma intimidade com Deus mesmo, acontece coisas assim, nada, cara, que tu pensa, tu fica pensando, mas como isso? Mas é Deus tocando, mandando mensageiros, mandando pessoas para às vezes te ajudar, ou situações para te ajudar. Imagina quantas coisas os discípulos não passaram, porque eles tinham uma intimidade com Deus. Imagina Pedro quando foi andar sobre as águas lá, eles tinham uma intimidade, eles tinham uma relação com Deus. Isso faz toda a diferença. Deus está ali do seu lado sempre, o Espírito Santo está ali sempre querendo te mostrar coisas novas, te mostrar a vida com Deus verdadeira, uma vida verdadeira. E que a gente saia hoje daqui com esse pensamento de, se você vê que você está interpretando a vida com Deus como algo pesado, cara, faz um esforço para mudar, porque só está aqui. Como eu disse, quando a gente se converte, às vezes a gente recebe, tem uma alegria, tem algo diferente. Você, não sei se você já talvez tenha recebido isso, tenha esse contato com Deus. Você já recebeu aquilo, te dá uma alegria, transforma, ou quando você está com medo, você sabe, confia em Deus, aquilo te conforta. Se você já sentiu isso, se você já passou por isso, por que às vezes muda? Será que Deus mudou? Será que a situação mudou? Não, mudou aqui. Aqui, a gente acha, naquela época a gente estava tomado por Deus, o Espírito Santo estava forte na nossa vida. Só que daí aos poucos foi se apagando, porque a gente interpreta como obrigação ou como algo diferente do que é, e vai se apagando, e muitas vezes Deus traz situações na sua vida que às vezes é para mudar e você não recebe porque está com o pensamento errado. Que a gente consiga mudar isso. Se você verificar na sua vida que você está vendo a vida com Deus como um fardo, começa a orar, começa a pedir para Deus para que Ele mude esse sentimento, porque o inimigo é fera. Ele começa a mostrar situações e outras coisas na sua vida e para te afastar. Você vai se afastando. Quando você vê, você está no fundo do poço. Quando você vê, você está longe. Deus deseja muito que você mude, só que você não tem força, você já nem lembra mais de Deus. Quando na verdade você deveria ter Deus como o seu Pai, o Espírito Santo como o seu melhor amigo e Jesus como o seu irmão. Amém? Vamos ficar em pé. Deus maravilhoso, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta palavra. Te peço que Teu Espírito Santo venha agir grandemente na vida de cada um desses jovens, Pai. Que Ele continue falando com esses jovens para que eles recebam cada vez mais de Ti, Pai. Para que eles mudem esse modo de pensar, essas pessoas, esses jovens que estão com esse pensamento, Pai, de algo, da vida com Deus como algo pesado, como uma obrigação, ou com outra coisa que não seja a vinda de Ti, Pai. A ideia de que a vida contigo é algo bom, agradável, que o Senhor, neste momento, Pai, comece a tratar na mente de cada um, no coração de cada um, porque eles venham a receber o Teu Espírito Santo
e ter esta vida nova, Pai, esta novidade de vida na vida deles, em nome de Jesus, amém.